certeza, temos que ler. Irmã, quero fazer uma pergunta, se a senhora me permitir. Fique à vontade. O Senhor Jesus falou sobre os mistérios do reino dos céus aos discípulos e de sua volta. Deus Todo-Poderoso também revelou mistérios? Sim. Poderia comungar conosco os mistérios do Deus Todo-Poderoso? Isso nos ajudaria a identificar a voz de Deus. Isso! Irmã Shen, você poderia comungar conosco? Por favor. Você disse que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Gostaria de ouvir os mistérios que Deus Todo-Poderoso revelou. Se Deus Todo-Poderoso consegue falar de muitos mistérios que desconhecemos, nós ficaremos convencidas. E agora, o que será que ela vai responder? Cada vez que Deus se torna carne, Ele nos revela muitas verdades e mistérios. Sem dúvida. Sim. Deus se faz carne para salvar a humanidade. Assim, Ele naturalmente fala muitas verdades e revela muitos mistérios. Na Era da Graça, por exemplo, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, revelou muitos mistérios, enquanto pregava e fazia sua obra. Como: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus também revelou muitos outros mistérios, além destes, que eu não vou falar agora. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio e iniciou a obra de julgamento desde a casa de Deus. E expressou todas as verdades para a purificação e salvação da humanidade. Deus Todo-Poderoso não só cumpriu todas as profecias do Senhor Jesus, como também nos desvendou os grandes mistérios passados, presentes e futuros, com o plano de gestão de Deus. Sim. Excelente. É isso mesmo. Eu vou adorar isso. Não é mesmo? Vamos ler uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Certo. Esta etapa da obra elucidará para você a lei de Jeová e a redenção de Jesus. E é principalmente para que você entenda toda a obra do plano de gestão de 6.000 anos de Deus. E entenda todo o significado e substância desse plano de gestão de 6.000 anos. E compreenda o propósito de toda a obra feita por Jesus, as palavras que ele falou, e até mesmo sua crença cega e adoração da Bíblia permitirá que você perceba tudo isso. Você passará a entender tanto a obra feita por Jesus quanto a obra de Deus hoje. Você entenderá e contemplará toda a verdade, a vida e o caminho. Excelente. Isso é realmente muito interessante. No final, este estágio atual trará a obra de Deus a um final completo e levará à sua conclusão. Todos entenderão e conhecerão o plano de gestão de Deus. As concepções dentro do homem, suas intenções, sua compreensão errônea, suas concepções em relação à obra de Jeová e de Jesus, suas visões sobre os gentios e todos seus desvios e erros serão corrigidos. E o homem entenderá todos os caminhos corretos da vida, toda a obra feita por Deus e toda a verdade. Quando isso acontecer, este estágio da obra chegará ao fim. Amém. É lindo, não é? Louvado seja o Senhor. ótimo. A palavra de Deus Todo-Poderoso nos faz conhecer a verdade e os mistérios. Depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi muitas verdades que eu não conhecia antes. Sim, com certeza. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso nos revelou todos os mistérios do seu plano de gestão de 6.000 anos para a salvação da humanidade. Sim. E Deus Todo-Poderoso nos contou do objetivo na gestão da humanidade. Mostrou por que Deus fez a obra para salvar a humanidade em 3 etapas. Qual foi a evolução passo a passo dessas 3 etapas? E quais as relações e diferenças entre elas? Deus Todo-Poderoso nos falou do significado dos nomes de Deus, como ele realiza o julgamento nos últimos dias e qual é o significado da obra de julgamento. Ele nos revelou os mistérios da encarnação e os bastidores da história da Bíblia. Ele revelou que Deus é a fonte da vida de todas as coisas e como ele rege todas as coisas. Deus Todo-Poderoso falou da autoridade única de Deus,
de seu caráter justo, de sua santidade, onipotência e sabedoria. Deus Todo-Poderoso também revelou como a humanidade se desenvolveu até os dias de hoje. Como Satanás corrompeu a humanidade. Contou-nos a verdade sobre como Satanás fez isso. A fonte da oposição da humanidade corrupta a Deus e a traição a Deus. Como Deus obra para salvar a humanidade. Como Satanás praticou esquemas ardilosos para interromper e perturbar a obra de Deus. E como Deus derrota e destrói o destino de Satanás. Deus Todo-Poderoso mostrou-nos o significado de uma verdadeira vida. Como as pessoas devem viver para serem realmente felizes. O fim dos diferentes tipos de pessoas, o verdadeiro destino da humanidade. E no final, como Deus vai levar esta era até o fim. E como o reino de Cristo acontecerá e assim por diante. Esses mistérios, todos foram revelados a nós por Deus Todo-Poderoso. Amém. Foi lindo. Foi mesmo. Sim. Foi muito esclarecedor, não foi? Das verdades e mistérios revelados pelo Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso, podemos ver que todos eles referem-se a Deus, ao reino dos céus e ao que Deus realizará no futuro. Estes mistérios estão todos ligados ao plano de gestão de Deus e ao destino da humanidade. Amém. Há um sentido profundo na revelação destes mistérios por parte de Deus. Das verdades e mistérios revelados pelo Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso, podemos notar que todas essas palavras são a voz de Deus. Amém. Ninguém, exceto Deus, poderia conhecer estes mistérios. Só Deus conhece. Os anjos não conhecem, e muito menos a humanidade. Amém. E então, as verdades e mistérios reveladas pelo Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são a expressão de um Espírito e a obra de um único Deus. Amém. A obra de julgamento dos últimos dias, feita por Deus Todo-Poderoso, continua da obra do Senhor Jesus. Cumpre-se aqui as palavras do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas vindouras. Isso é verdade. Esses fatos provam que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus Todo-Poderoso é a manifestação de Deus. Amém. Certo. Deus Todo-Poderoso nos revelou os segredos da Bíblia. Deus Todo-Poderoso é realmente a Mistérios aparição da de Bíblia. Deus. É isso mesmo. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso nos revela todas as verdades e mistérios que a humanidade corrupta deveria entender e entrar para ser salva. Certo. Então nos sentimos decididos, tranquilos e iluminados em nossa fé em Deus. Assim estaremos aptos a escolher o caminho certo da crença em Deus. Sim, ela tem toda a razão. Precisamos aceitar e obedecer à obra de Deus Todo-Poderoso e continuar aceitando as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso. De modo que obteremos a verdade, alcançaremos a salvação e entraremos no reino dos céus. Amém. Amém. Estou adorando. Vamos ouvir uma passagem na qual Deus Todo-Poderoso revela o mistério do caráter de Deus. Certo. O caráter de Deus é a que pertence ao soberano dos seres vivos em meio a todas as coisas, ao Senhor de toda a criação. Seu caráter representa honra, poder, nobreza, grandiosidade. E, acima de tudo, supremacia. Amém. Seu caráter é símbolo de autoridade, símbolo de tudo que é justo, símbolo de tudo que é belo e bom. Mais do que isso, é um símbolo daquele que não pode ser superado, nem invadido pela escuridão ou por qualquer força inimiga. Bem como símbolo daquele que não pode ser ofendido, nem tolerará ser ofendido por nenhuma criatura. Amém. Seu caráter é símbolo do poder supremo. Nenhuma pessoa, nem pessoas, conseguem nem podem perturbar sua obra nem seu caráter. A alegria de Deus se deve à existência
e emergência da justiça e da luz. Graças à destruição da escuridão e do mal, ele sente prazer porque trouxe a luz e uma vida boa para a humanidade. Sua alegria é uma alegria justa, símbolo da existência de tudo o que é positivo e, mais do que isso, um símbolo auspicioso. Amém. A ira de Deus se deve à existência da injustiça e das perturbações que ela causa e que estão lesando sua humanidade. Deve-se à existência do mal e da escuridão. A existência de coisas que expulsam a verdade. E, sobretudo, a existência de coisas que se opõem ao que é bom e belo. Sua ira é um símbolo de que todas as coisas negativas deixam de existir. E, ademais, é um símbolo de sua santidade. Amém. Sua tristeza se deve à humanidade, por quem ele tem esperanças. Mas que caiu em trevas, porque a obra que ele realiza no ser humano não preenche suas expectativas. E porque a humanidade que ele ama não pode viver toda na luz. Ele se sente triste com a humanidade inocente, com o homem honesto, mas ignorante, e com o homem que é bom, mas limitado em seus pontos de vista. Sua tristeza é símbolo de sua bondade e de sua misericórdia. Símbolo de beleza e amabilidade. Amém. Amém. Sua felicidade, obviamente, advém do fato de derrotar seus inimigos e ganhar a boa-fé do ser humano. Mais do que isso, ela é suscitada pela expulsão e destruição de todas as forças inimigas. E porque a humanidade recebe uma vida boa e pacífica. A felicidade de Deus é diferente da alegria do ser humano. Ela é mais como a sensação de colher bons frutos, um sentimento até mais forte do que a alegria. Sua felicidade é símbolo da humanidade que daqui por diante se liberta do sofrimento. Amém. E símbolo da humanidade que ingressa em um mundo de luz. Amém. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu adorei. Realmente palavras lindas. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso nos revelou o que o caráter de Deus representa. Nos revelou também o que simboliza e significa. Deus Todo-Poderoso também expressou a relação entre o prazer, a raiva, a tristeza e felicidade no caráter de Deus e a humanidade. Quem, além do próprio Deus, poderia falar assim sobre o caráter de Deus? E quem saberia o simbolismo e o significado do caráter de Deus? Desde os tempos antigos até hoje, ninguém foi capaz de dar um testemunho tão exato e preciso do caráter de Deus e deixar-nos totalmente convencidos. Amém. Verdade. Somente Deus pode testemunhar seu caráter com tanta precisão. O prazer, a raiva, a tristeza e a felicidade de Deus manifestam-se em toda a sua obra de gerenciar a humanidade. À medida que vivenciamos a obra de Deus, podemos saborear e sentir realmente que o prazer, a raiva, a tristeza e a felicidade no caráter de Deus não são apenas palavras realizáveis, mas reais e intensas. Amém. Prazer, raiva, tristeza e felicidade são expressão da essência da vida de Deus. Eles são a realidade dos aspectos positivos e os símbolos da justiça. Amém. É verdade. Sim, realmente. Isso é incrível. Na obra de Deus, de salvar a humanidade, vemos que o prazer, a raiva, a tristeza e a felicidade revelados por Deus são para a sobrevivência da humanidade. São para salvar a humanidade, para que ela liberte-se da aflição de Satanás e viva na luz. E, além disso, para levá-la a seu belo destino. Amém. Na trajetória da salvação da humanidade, por Deus, Deus controla tudo e governa tudo. Sim. O caráter de Deus é o símbolo da mais alta autoridade. Amém. Amém. É um símbolo de que nenhuma força das trevas pode suprimir ou afetar. Amém. E que nenhuma força hostil é capaz de impedir que Deus realize sua vontade. Amém. Ela disse uma verdade. Sim.
Lembrem-se da Era da Graça. Enquanto Jesus pregava e obrava, os líderes da comunidade religiosa condenavam e se opunham ao Senhor Jesus. Eles, inclusive, uniram forças com o governo romano para pregar Jesus na cruz. A sabedoria de Deus foi construída sobre os esquemas ardilosos de Satanás. Foi através da crucificação de Jesus que a humanidade foi redimida. Sim. Assim, o evangelho do Senhor Jesus se espalhou até os confins do universo. E os que se opuseram e condenaram a obra de Deus encontraram o castigo de Deus. Assim, vimos que o caráter justo de Deus não pode ser violado pelo homem. Amém. Hoje, a Era do Reino já chegou. Desde que iniciou a obra de julgamento na China, este bastião fiel contra o ateísmo, o Deus Todo-Poderoso encarnado, foi fortemente rejeitado e condenado pelos líderes religiosos. Tem havido também cruéis prisões e perseguições pelo regime satânico do Partido Comunista Chinês. O Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso espalhou-se também por toda a China continental. Pessoas de diversas seitas e denominações que acreditam em Deus voltaram-se perante seu trono. Todas as verdades ditas por Deus Todo-Poderoso estão publicamente disponíveis online, para serem pesquisadas por pessoas de países e territórios em todo o mundo. Sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso têm autoridade e poder e conquistaram o coração de centenas de milhões de pessoas. Em particular, aquelas que creem em Deus e têm sede do caminho verdadeiro. Todos voltaram e estão diante do trono de Deus. Amém. E desfrutam de serem regados e abastecidos pelas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso completou um grupo de vencedores e ganhou um grupo de pessoas que estão de acordo com Deus. Amém. Que lindas palavras. Eu estou impressionada com as palavras. Finalmente ouvimos a voz de Deus. Entretanto, os da comunidade religiosa que se opuseram e condenaram a obra de Deus foram punidos e amaldiçoados em graus variados. Alguns foram expostos como anticristos e foram punidos dura e insuportavelmente. Suas mortes foram piores que a de Judas. Desta forma, vemos que o caráter justo de Deus não ofende o homem. Sim. E o regime satânico do Partido Comunista que se contrapõe a Deus também foi amaldiçoado por Deus. Está destinado a ser aniquilado, o que demonstra o justo caráter de Deus. Amém. A partir da obra das duas encarnações de Deus, vemos a autoridade única de Deus que controla todas as coisas. O caráter de Deus é um símbolo que não pode ser suprimido pelas forças das trevas. Amém. Todas as forças hostis a Deus devem tombar em meio à sua punição e deixar de existir. Isso é fato. Amém. Isso é fato mesmo. Irmãos e irmãs, ao longo dos anos, tivemos o julgamento de Deus Todo-Poderoso pela palavra. Vimos que o caráter de Deus é não só misericordioso e compassivo, mas também justo e majestoso. Sim. Muitas vezes não entendemos Deus porque não entendemos a sua vontade. Contudo, Deus nos relembra, conforta e exorta. E isso nos permite vivenciar a compaixão e misericórdia de Deus. Mas quando desobedecemos a Deus, Ele nos julga duramente, nos revela e nos adverte. O que nos permite ver que o caráter de Deus é justo, majestoso e não permite a ofensa do homem. Amém. Durante nossas experiências reais, vimos como o caráter de Deus é verdadeiro, real e vivo. Deus é muito santo, justo, amável e venerável. Deus apareceu para obrar entre os homens e está diante de nós, pessoalmente nos guiando e nos salvando. Amém. Deus Todo-Poderoso é nosso Senhor, nosso Deus, o único e verdadeiro Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas e governa sobre elas. Amém. Que bom. Ai, você gostou? Graças a Deus. Sim. Deus Todo-Poderoso atesta claramente o caráter de Deus. E nos diz o prazer, a raiva, a tristeza e felicidade de Deus. Sim. Só o próprio Deus poderia falar tão profundamente sobre seu caráter. Amém. Hoje, finalmente ouvimos a voz do Senhor. Nossa espera por seu retorno acabou. Isto Amém. é realmente a graça de Deus. Amém. Fiquei tão feliz. Ansiamos dia e noite e finalmente o Senhor Jesus voltou. Hoje, se não escutássemos as palavras de Deus Todo-Poderoso, seguiríamos esperando pela vinda do Senhor Jesus em uma nuvem para nos levar Isso ao é reino verdade. dos céus. Assim, por mais vigilantes que estejamos enquanto esperamos, será inútil. Graças ao Senhor.
Embora não tenhamos vivenciado a obra de Deus Todo-Poderoso, mas considerando as palavras ditas por Deus Todo-Poderoso e que Ele as realiza, e os testemunhos dos quais você falou, vemos que Deus Todo-Poderoso está realizando uma etapa da obra de julgamento e purificação. Amém. Ele, de fato, fez um grupo de vencedores e ganhou um grupo de pessoas que são uma somente com Deus. Graças a Deus. Estou convencida mesmo. Hoje, pudemos ouvir a voz do Senhor e contemplar sua aparição. Esta é uma oportunidade única para nós. Isto realmente é uma enorme bênção, graças a Deus. Amém. Que lindo, não é? Muito bonito. Graças a Deus Todo-Poderoso. Somos abençoados por Deus por reconhecermos sua voz e voltar para o seu trono. Amém. Fico sempre emocionado com essa passagem. Ai, foi muito bom. Em minha crença no Senhor, achei que só precisava me apegar ao nome do Senhor Jesus, abandonar tudo por Ele, espalhar o testemunho de seu nome e trabalhar intensamente. Isso é ser fiel ao caminho do Senhor. Ao vigiar e aguardar assim, acolheria a chegada do Senhor e seria levado ao reino dos céus. Não imaginei que quando o Senhor voltasse e enviasse pessoas a pregar para mim, eu me recusaria e me agarraria aos meus conceitos e imaginações. Como pensei que conhecia Deus e que seria arrebatado, eu não procurei ouvir a voz do Senhor. O Senhor bateu muitas vezes à minha porta, mas eu a fechei e deixei-o de fora. Também condenei aqueles que anunciam o Evangelho. Como fui ridículo em observar e esperar desta forma. Eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. E ao seguir meus conceitos e imaginações, fiz muita coisa contrária a Ele. Realmente, trilhei o caminho dos fariseus. Me detesto e me odeio por todos estes anos ter acreditado em Deus, sem procurar a verdade ou ampliar o Senhor em meu coração. Trabalhei muito para o Senhor, só para ser recompensado e entrar no reino dos céus. Fui muito egoísta e desprezível. Eu não estava apto a me apresentar diante dele. Graças a Deus Todo-Poderoso, que teve misericórdia e não me tratou com base em minhas transgressões. Sim. E também me permitiu ouvir a sua voz, ficar frente a frente com Ele e aceitar sua salvação. Amém. Deus realmente nos eleva excepcionalmente. Amém. O amor de Deus por nós é muito grande. Amém. Graças a Deus. Ai, eu gostei Foi tanto. muito Foi bonito. muito bom. Que bom que você veio.